Campeões do vestibular. Campeões do vestibular. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular. Campeões do vestibular. Boa noite, meu povo, boa noite, galerinha. Está começando mais um programa Campeões do Vestibular. Campeões do vestibular. E hoje o nosso último dia da Maratona Enem e, é claro, para participar desta última transmissão, é claro, pré-Enem, a gente hoje vai falar de geopolítica e vamos fazer uma conexão geográfica aqui espetacular. A gente vai justamente, né, se conectar direto com São Paulo, ali São Vicente, com o professor Oswaldo Velarde, do canal Apgel, que vai discutir aqui, né, temas importantes da geopolítica, né, mundial. Vai ser sensacional. Então deixa eu chamar ele aqui, professor Oswaldo Velarde. Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite ao pessoal que está assistindo. Nossa, que saudação é essa? Plateia para você, meu amigo. Obrigado pelo convite. Acho que romper as barreiras geográficas para a gente é fundamental, essa conexão Nordeste e Sudeste. Né? Você está num estado maravilhoso aí, né? Estado do Ceará. Eu aqui em São Paulo, na verdade, São Vicente, primeira vila do Brasil. Cananéia está tentando roubar historicamente, mas eles não vão conseguir fazer isso, né? Então, a ideia é sim, né? Quando você me fez o convite, eu super topei na hora, porque assim, nós já temos uma grande amizade aí, a gente sempre pensa na democratização do conhecimento. Até porque, eu não sei se essa galera sabe, mas a gente já fez aulões, né, juntos. Isso. E isso na época de pandemia, aquela loucura, e a gente tentando ajudar essa galera em casa. Então, o objetivo aqui é desmistificar essas questões geopolíticas e que muita gente associa momentos contemporâneos com a prova do Enem. E o Enem ele não cobra a atualidade diretamente. Ele cobra, né, os contextos geopolíticos históricos associados aos contextos atuais. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui para essa galera mitar na prova do Enem aí em Ciências Humanas. Exatamente. E quando a gente fala desse contexto geopolítico histórico, em sala de aula, viu, Oswaldo? Eu falo muito para os meus alunos que a gente tem que resgatar ali desde o imperialismo, século XIX, e vem puxando, né? Porque tem muita geopolítica aí, ok? Mas vamos lá, bora começar, porque a gente pensa que não, e ó, o tempo voa. Nossa, quase 5 minutos já a gente está aqui. E vamos colocar aqui a nossa apresentação, olha só. Olha só, dois caras bonitos aí, hein? Eita, meu amigo, então vamos fazer o seguinte, a gente vai aqui, vamos para o primeiro tema, a gente selecionou alguns temas e a gente vai batendo aqui um bate-bola aqui, o ping-pong, né? Eu vou deixar você começar aqui, tá certo? E eu vou só emendando, aqui. Qual foi o primeiro tema que a gente combinou mesmo?
Deixa eu dar uma olhada. Ih, olha, um tema bem curioso, tema que está todo mundo falando. Ah, não podia deixar de ser, né? Rússia e Ucrânia. Quando a gente E pensa em Rússia e Ucrânia, nós já vamos lembrar no dia 24 de fevereiro de 2022, naquele momento que Putin invade o território ucraniano. E eu vou te contar um segredo, Helder. Essa você hum, não sabe. Eu leciono de manhã e eu acordo todo dia às 5 horas da manhã. E nesse dia, por coincidência, eu acordei umas 3h15 da manhã, peguei meu celular e estava lendo notícia. Rússia invade Ucrânia. Peguei, e improvisei uma gravação e fiz um vídeo de 3 minutos. Quando eu olhei, ele tinha 50 mil visualizações. olha Cara, o aí, YouTube é sensacional para poder, assim, soltar esse tipo de botar essa informação. informação. Cara, é muito sensacional. Mas quando a gente fala de guerra Rússia e Ucrânia, eu acho que é importante a gente falar que ela não começa agora em 2022. Mesmo Putin anunciando que ia invadir 12 dias antes a guerra Rússia e Ucrânia, ela começa, né, desde o contexto histórico. Por quê? Porque Kiev foi a capital da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? No contexto histórico. Quando a gente pensa lá, Rússia milenar, a gente está pensando que o Putin ele só quer aquele território que ele supostamente acredita que seja dele. Uhum. Mas essa guerra Rússia e Ucrânia, ela não começa agora. Na verdade, a guerra Rússia e Ucrânia, Vladimir Putin, né, ele começa a se preparar para esse conflito em 2014, Isso. com a anexação de qual território? Quem coloca no chat qual é o território que eu estou falando? Será que o pessoal sabe, não? Opa, vamos perguntar agora. Olha, os nossos alunos que vêm acompanhando a semana toda, essa galerinha vem acertando tudo, viu? O pessoal aqui é afiado. Então vamos jogar essa pergunta aqui para os nossos alunos aqui que estão nos acompanhando. E aí, qual foi o território que em 2014 acabou sendo anexado ali pela Rússia e que de lá para cá, é claro, gerou uma série de consequências, desentendimentos? Quem é que sabe? Ó, alguém Ó, já colocou tem uma aqui, resposta aí, hein? colocaram Cisjordânia. Será, Será? Calil? Não, é a Não, não anexação é do Cisjordânia. território da Crimeia. Crimeia. Então, Deixa eu colocar aqui, nós temos aqui um mapa aqui, ó. Olha aqui é, a Crimeia. então, o que é a Crimeia? Antes da gente falar do contexto, né, de 2014, é interessante vocês aí do outro lado da telinha saberem aí que a Crimeia é uma península. E geograficamente, uma península é um território que ele é banhado por muita água, exceto de um lado. E se vocês observarem neste mapa, a Crimeia na sua parte norte ela tem o seu território aí divisa com o território ucraniano. E é isso que faz a Crimeia. Ela é banhada pelo Mar Negro e pelo Mar de Azov. Só que ela tem um bloco de terras emersas, que é o território da Ucrânia, que também vai fazer limite. Então, fiquem espertos. Se no vestibular, no Enem, ou vestibular tradicional, no seu caso aí, a Universidade Estadual do Ceará, eu aqui, Uhum. agora Unicamp, essa prova dificílima que aconteceu domingo passado, FUVEST e Enem, cobrarem península, lembrem disso. O que é importante a gente conhecer sobre a questão Crimeia? Eu, Oswaldo, eu vou dar um pitaco aqui, tá, Helder? Vou dar um Opa! pitaco bem rápido aqui. É, a Crimeia, né, a questão da Crimeia, ela vai ser aí um revés geopolítico que foi gerado pelo processo de invasão e a anexação da Crimeia pelo território russo. E essa Isso. situação ocorre em 2014, que vai trazer essa consequência por uma questão de atualidades na guerra Rússia e Ucrânia, ou a crise Rússia e Ucrânia de 2022. A Crimeia, antes de ser anexada ao território russo, ela era uma república autônoma que fazia parte da região da Ucrânia, mas Isso. ela sempre teve vínculos não só afetivos, mas vínculos políticos também com o território russo. E a ocupação dos russos dentro do território da Crimeia gera uma grande tensão que não fica
ali presa apenas entre Rússia e Ucrânia, e sim deixa a Europa muito ressabiada com esse processo, porque essa invasão ela envolve questões de contexto histórico, de contexto político, de contexto econômico e de contexto cultural. Esses 4 contextos, além do território, é que vão gerar conflitos, ou seja, 4 dos 5 conflitos. Claro, a anexação do território seria o quinto conflito, né? O contexto para gerar um conflito, estavam envolvidos em um conflito só. Ou seja, os europeus, né, o Ocidente, ele fica com muito medo disso. Será que Putin tinha aquela força que ele dizia ter? Então, esse foi o primeiro contexto. A crise na Crimeia, é claro que ela perdura até hoje. Por quê? Porque a Ucrânia defende que essa posição ainda faz parte do seu território. E a Rússia continua argumentando que a Crimeia foi anexada legalmente, mediante aí a um processo que nós podemos chamar de plebiscito, que ocorreu dentro da população local. E é claro que os moradores da Crimeia, eles adoram a Rússia. Pró-Rússia. Como eles chamam, a mãe Rússia. Fala um pouquinho, Helder, já falei bastante. Olha, é interessante, perfeito. Assim, você tocou num ponto crucial. Naquela época, né, 2014, você tinha como ali presidente ucraniano um cara que era totalmente pró-Rússia, que era o Viktor Yanukovych, que inclusive é esse rapazinho que está na imagem aí que os nossos alunos estão assistindo, junto com o Putin. Olha só, esse cara, ele era totalmente pró-Rússia. E aí a causa, né, justamente desse conflito, a gente pode dizer, foi a recusa de assinar um acordo de livre comércio na época com a União Europeia, que esse presidente que era pró-Rússia, ele vai fazer. Né? E ele ainda cria um pacto, ele assina, né, um pacto de ajuda econômica com Moscou. Então isso vai gerar realmente aí já uma tensão muito forte. E aí o que é que acontece diante dessa situação? O lado ocidental da Ucrânia acaba derrubando esse presidente. E o lado oriental da Ucrânia se rebela contra aquilo que eles vão chamar de golpe militar contra o presidente que eles queriam. E em meio a essa crise, aí a Crimeia realmente, como você falou brilhantemente, Oswaldo, ela aprova aí um referendo popular que apoia a separação da Ucrânia e se junta ali, se reunifica com a Federação Russa. E aí vão vir críticas de Kiev, críticas da comunidade internacional na época. Inclusive, isso acaba levando, e esse detalhe é muito importante, isso acaba levando à expulsão da Rússia do próprio G8, naquele momento, né? Que é justamente, né, pelo fato de ele ter anexado a Crimeia. Então, é um conflito que tem raízes antigas, é importante que a gente, né, deixe isso bem claro, e que é muito provável que essas raízes antigas sejam cobradas, como você falou, né, no Enem. É muito provável. Talvez essa guerra atual não apareça. É muito provável que não apareça, não é isso, Oswaldo? Sim. Mas essas raízes... O que o Enem deve cobrar, e já caiu, como caiu em 2017, como caiu em 2019, a anexação do território da Crimeia. Isso. Guerra Rússia-Ucrânia, a chance de acontecer, ela é bem difícil. Até porque você tem o banco de questões, a gente viu que esse ano o Enem, bem provável que repita questões. Mas você falou um ponto importante, que talvez eles não saibam do outro lado da telinha. O que é o G8? O G8, ele é uma sigla, né, que vai denominar os 8 países mais ricos ou mais influentes do mundo. E a Rússia foi expulsa. E aí, automaticamente, você tem o G7. Então, só para vocês conhecerem os países que são membros do G8. Você tem os Estados Unidos, você tem o Japão, você tem a Alemanha, o Canadá, a França, a Itália e o Reino Unido. E a China, mesmo sendo a segunda economia do mundo, ela não faz parte do G8. Ela é convidada em algumas reuniões do G8. Assim como a Rússia, antes da guerra, também acabava sendo convidada. Né? Assim como o Brasil já foi convidado,
né? O Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo, né? Então é importante eles saberem até, por que não, para uma argumentação de redação, Isso. né? E é interessante também, viu, Oswaldo, a gente fazer aqui uma conexão. A Rússia ela já se envolveu, aliás, a Rússia ela vem se envolvendo em diversos conflitos aí ao longo da história. Eu diria no mundo pós-Guerra Fria, não é isso? Essa nova ordem mundial. Você tem, por exemplo, um conflito que ocorreu ali em 2008, que foi justamente entre a Rússia e a Geórgia, que eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui, porque naquela época a Rússia apoiou a autonomia justamente de um território que era localizado dentro da Geórgia, que era a Ossétia do Sul. E havia interesses, claro, como você muito bem falou, ou nesses conflitos ou tem interesse econômico, ou é político, ou é religioso, ou é cultural. Nesse caso aqui, era interesse econômico mesmo, meu amigo. Os interesses russos nos oleodutos e gasodutos que chegavam, né, nos países da União Europeia, que passavam justamente por esse território. E aí o que é que acontece? Em 2008, a Rússia reconhece a independência da Ossétia do Sul e de uma outra região, se eu não me engano, da Abecácia, e isso vai gerar um conflito diplomático entre esses dois países, Geórgia e Rússia. E se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, a gente tem, viu, Oswaldo, um outro conflito que foi com a Chechênia. Olha só, isso lá no começo dos anos 90. Isso, Ainda. 94, né? Se eu não me engano. Em 94, ela foi incorporada novamente à Rússia. Em 91, ela tentou ficar independente, porque você tem uma Chechênia que tem uma população majoritariamente muçulmana. E eles queriam realmente aí, né, eles queriam criar uma Chechênia livre, um Estado Islâmico, uma espécie de Estado Islâmico. E os russos não aceitaram. Em 94, ela foi novamente incorporada. Então você tem, Chechênia versus Rússia, você tem Geórgia versus Rússia, e nós temos também a Ucrânia versus Rússia, né, que é esse conflito que já tem raízes bem antigas e que agora o negócio parece que deslanchou de vez mesmo. E dando só um pitaco nessa questão atual, né, em 2022, Volodymyr Zelensky, ele estava com uma popularidade assim muito baixa. A popularidade de bom ou ótimo dele dentro da Ucrânia era de aproximadamente 20%. Então, a chance dele ser reeleito era ínfima. E aí veio o conflito Rússia-Ucrânia e ele tendo falas nacionalistas, ou até, por que não dizer, uma fala ultranacionalista, não, a Ucrânia, estarei aqui, não vou fugir, a popularidade de Zelensky vai para 90%. Ou seja, Zelensky, mesmo a Ucrânia perdendo 6, 7 milhões de pessoas que acabaram migrando, né, por motivos óbvios, Zelensky ficou muito forte dentro do território ucraniano. E é claro, o cara vai ser reeleito aí presidente da Ucrânia quando rolar as eleições lá. Provavelmente, viu, meu amigo? Provavelmente. E eu acredito que é interessante a gente também falar um pouquinho aqui sobre o governo Putin, né? Olha só, até porque o Putin já está o quê? Quantos anos no poder? 23 anos. E ele vai ficar na presidência até 2036. Isso. Se ele estiver vivo, né? Até lá. Se ele estiver vivo. E assim, ele chega em 99, o mandato dele, pelo menos esse agora, oficialmente até 2024, mas como você falou aí, ele pode ficar até 2036, porque, se eu não me engano, ele já aprovou reformas para isso. Sim. Ele já conseguiu aprovar as reformas. E aí, quais as características que a gente poderia aqui falar a respeito desse governo Putin? Bom, primeiro, é um governo pouquíssimo transparente, não tem democracia, viu, pessoal? Controle da mídia, há uma aproximação da Igreja Ortodoxa, ele também é marcado por oposição a movimentos como LGBT, movimentos liberais, totalmente proibido. A Rússia ela tem uma economia que é extremamente dependente das commodities energéticas, e aí a gente pode aqui enfatizar o gás natural e o petróleo. E, evidentemente, que um outro ponto que a gente poderia citar aqui, essa invasão da Crimeia, que já falamos, né? E, olha só, o apoio a Bashar al-Assad na Síria, justamente... Fazendo um link
né, com o nosso próximo, um dos próximos temas, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é interessante que o aluno ele tenha aí essa visão geral, né? Então, inclusive do próprio governo Putin, ok? Ó, E eu só acredito. respondendo o Calil aqui, Pronto, Calil, a Rússia não faz parte mais do G8. Ela foi expulsa do G8, tá? Por causa desses conflitos que o Putin gera, tá? Ele perfeito. colocou no chat aqui, eu acabei vendo, eu falei, não, acho importante até. Calil, você é aluno de ensino médio? Depois coloca no chat, eu quero saber. Calil é meu aluno do terceiro ano do ensino Olha, médio. show de bola, Calil show de acompanhou a bola. semana toda, não perdeu nenhuma live aqui, viu, Oswaldo? Ô, Tá, Helder, uma oba. pergunta que meus alunos fazem, eu tenho uma resposta sempre na carta da manga, sim, mas não sei a sua ideia. Hum. O Putin é de direita ou é de esquerda? Ih, rapaz, né? Aí eu acredito que é uma pergunta, olha, Eu é sempre digo para os meus alunos que ele é hã, conservador e conservador, nacionalista. exato, não dá pra gente Agora, o conservadorismo dele, se ele é de direita ou se é de esquerda, a gente tem que entender com as relações comerciais que ele faz, né? exatamente. E outra coisa, né, assim, muitas vezes, Oswaldo, os alunos querem, analisar, politicamente as disputas, né, e os grupos políticos de outros países da forma como a gente analisa aqui no Brasil. E É, é bem, assim, diferente. Por exemplo, uma não. pergunta que surge muito é com relação aos grupos políticos dos Estados Unidos, né? Ali os republicanos, os democratas, professor, é a esquerda e a direita? E aí a gente tem que explicar, olha, não é bem assim, né? Totalmente diferente, não é uma esquerda e uma direita ali, né? Até porque se a gente pensar nos Estados Unidos mesmo, o Biden não é um cara de esquerda, ele é um cara de centro, De centro, né? E quem exatamente. era esquerda acabou não indo, perdendo. Aí agora me fugiu o nome dele, o Sanders. O Sanders Hum, era um cara mais radical de esquerda e o isso, próprio Partido Democrata, na final lá com o Biden, ele perde, porque eles acharam, né, que o Sanders também de idade não ia conseguir concorrer, não aguentaria o tranco, e tá isso. lá, né? Ele tá lá até hoje. E hoje eu vi uma informação, acho que os nossos alunos também devem ter visto, que o Biden deu uma declaração que ele pretende, né, tentar a reeleição com 80, o Biden já está com 82, vai fazer 83. Rapaz, o velho é duro, né? Será que isso vai ser uma inspiração para o Brasil daqui a 4 anos? Não. Não é, rapaz, né? O Vamos Biden ver. aí. E o Talibã, será que é de direita ou é de esquerda? Ixi, É uma outra aqui pergunta. também é outra coisa, né? Eu diria que ele é radical. Eu também, exatamente. E assim, radical e que quer dinheiro. Exatamente. E esse é Porque o ele é um nosso grupo próximo tema. religioso, né? Isso, né? E esse é o nosso próximo tema, extremamente importante, falar do Talibã, mas do mesmo jeito que a gente falou sobre a Ucrânia, não é falar sobre esse retorno do Talibã ao poder. É Não. possível que seja cobrado no Enem, não o Talibã hoje, mas o Talibã, ou seja, a partir do momento em que ele começa a ter uma projeção internacional, lá na invasão da União Soviética, no Afeganistão, lá no finalzinho já da Guerra Fria, final da década de 70, 79, e é importante a gente debater esse tema também, não é isso, Oswaldo? Sim. Ó, eu vou para uma parte conceitual Hum, que quando a gente pensa no Talibã, a gente associa quando a União Soviética invade o Afeganistão lá em 1979. Mas o Talibã, ele foi um grupo que foi criado em 1994, né? Então, o uhum, Talibã, ele é um grupo que, na minha visão do professor Oswaldo, ele é um grupo fundamentalista islâmico que isso, surge no Afeganistão, no interior da etnia Pátio, lá em 1994, e tinha como objetivo conquistar o país, né, conquistar o Afeganistão dentro da guerra civil afegã. E ele, conforme você vai muito cirúrgico na sua fala, ele impõe aí a sua visão radical dentro da lei islâmica
e ele governa, né, Isso. o território do Afeganistão entre 1996 e 2001, sendo Isso. derrubado aí por tropas dos Estados Unidos, e depois ele volta ao poder agora em 2021. Ou seja, o Talibã ele domina o território dos Estados Unidos, né, por 5 anos, com uma influência de um cara fortíssimo, né, que Isso. a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Esse cara foi o cara mais temido dos Estados Unidos, simplesmente isso. Osama Bin Exato. Laden foi o cara mais temido até hoje. Historicamente, ele foi o único cara que entrou literalmente no território dos Estados Unidos e botou medo dentro do território dos Estados Unidos, né? O que você tem para Exatamente. falar aí, Helder? Olha, eu queria só dar uma reforçada aqui nessa parte da invasão soviética no Afeganistão, né? Entender a causa, né? Por que que a União Soviética invadiu o Afeganistão em 1979? E aí é importante que os nossos alunos aqui, eles lembrem que havia um conflito entre marxistas, né, lá no Afeganistão, e os fundamentalistas islâmicos, e que era justamente ali formado por uma aliança islâmica. E nesse conflito, naquela época, o que é que acontece? Né? Houve a invasão, se eu não me engano, na época quem governava a União Soviética era o Leon Brezhnev, e quem Isso. fez a retirada das tropas, né, das soviéticas foi o Mikhail Gorbachev. Né? E é justamente aí após essa retirada que o Talibã simplesmente ele, né, ascende ao poder. E o Talibã é isso que você falou mesmo, viu, Oswaldo? É esse regime muçulmano, sunita, ultraconservador, autoritário e teocrático. E vale lembrar, para você ver como esse mundo ele não gira, ele capota, né, meu amigo? Bem Naquela isso. época da invasão soviética, quem foi que investiu dinheiro, né, nesse grupo fundamentalista islâmico? Qual foi o país que deu treinamento? Qual foi o país que mandou dinheiro? Qual foi o país que mandou armas? Porque naquela época da Guerra Fria havia a doutrina Truman, né, meu amigo? Aonde o capitalismo fosse ali ameaçado, né, ou para mesmo evitar o avanço, né, do socialismo, os Estados Unidos estaria lá para agir. Ou seja, os Estados Unidos. Os Estados Unidos injetou dinheiro pesado, pesado. Muito. Um dos caras que lucrou bastante com isso foi justamente aí esse personagem que você falava ainda há pouco. Podemos falar, não podemos? Osama Bin Laden. Osama Bin Laden foi essa figura, né, pessoal? Então, importante ressaltar isso daí, né? A gente poderia aqui, deixa eu dar uma avançadinha mais aqui, ó. A gente falou da invasão em 79 e essa invasão aqui dos Estados Unidos no Afeganistão em 2001, né? Então, a invasão dos Estados Unidos, Gustavo, essa perguntinha, o Helder e eu, a gente responde no final, por a gente não fugir da sequência da aula, tá? Mas é interessante a pergunta, eu vou dar um pitaco aqui. O que acontece? Os Estados Unidos, ele invade o Afeganistão por causa das Torres Gêmeas. Né? O Afeganistão, liderado, né, o Talibã, liderado aí por Bin Laden, né, manda 4 aviões para dentro dos Estados Unidos. 2, um para cada torre, um para o Pentágono e um para a Casa Branca. 3 aviões conseguem fazer os seus objetivos. E um foi interceptado antes. Inclusive, Helder, eu vou te mandar depois. Eu fiz a efeméride dos 20 anos do atentado às Torres Gêmeas do ano passado. Eu acho interessante. Depois eu vou te mandar, se você quiser colocar na descrição do vídeo. Acho bacana, Botar o porque link pra galera assistir, com certeza. então, é um vídeo curtinho, tem 7, 8 minutos, mas que representa bem como é que funcionou o processo. E aí, Inclusive, só aproveitando aqui, falar para os nossos alunos que na descrição desse vídeo tem o link do canal Apigel. Canal Apigel, canal do professor Oswaldo aqui, que você vai encontrar, meu amigo, aí, né, praticamente o edital de, acredito eu, de todos os vestibulares Enem do Brasil aí, a porque o gente cara completou tem... ontem 400 vídeos, cara. Olha 400 aí. aulas.
Pessoal, inclusive com a sua aula lá. Com a sua aula. Eu inscrevam-se vou no contar um canal. segredo para vocês aí, ó, assim, não deixa meus alunos saber. Mas eles fizeram uma aposta comigo que até o dia 31 de dezembro de 2022, se a gente chegar aos 20 mil inscritos, eu vou ter que começar a dar aula no presencial com a barba pintada de pink. Olha aí. Pois é, só tá faltando 1000. Então, assim, vamos ver se a gente consegue chegar o quanto antes. Mas aí o que Nossa. acontece? Esse carinha que tá do lado do Bin Laden, vocês conhecem, não? É um tal de George Bush, George né? W. Bush. Isso, ou filho do George Bush. O Ele Bushinho. ficou. Bushinho é o filho, Buchão é o pai. Pois é, e ele ficou muito revoltado com essa invasão quando que ele esperava que alguém entraria num sistema de segurança como os Estados Unidos fez. Isso. E aí ele resolve invadir e atacar o Afeganistão como retaliação a esse processo. E aí que de fato começa, né, Helder, a guerra do Afeganistão, após o dia 11 de setembro de 2001. Onde você Exatamente. estava em 11 de setembro de 2001? Vamos Rapaz, revelar a tua idade, vai. na época eu estava acompanhando a minha mãe estava fazendo um procedimento cirúrgico simples no hospital, e eu lembro que eu estava na sala de espera, ela tinha subido para a sala de cirurgia, e de repente, né, começou pam, 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 pam. Aí eu, eita, quem foi que morreu? Deixa eu ver aqui. Aí, rapaz, eu fiquei ali impressionado com aquelas imagens ali, tudo ao vivo. Aquele dia parou o mundo, né? Aquele dia Parou, parou o mundo parou. e, assim, todos os canais, era o maior atentado terrorista da história É, e era uma coisa impressionante, né? Aquelas torres gêmeas caindo ali, foi um negócio foi. realmente que marcou bastante. Eu estava chegando em casa. Eu trabalhava com vendas. E aí eu passei 4 dias fora. Eu morava sozinho, solteiro, Hum. com 20 anos. E aí, chegando em casa, tirando a mochila, falei, vou lavar as coisas, liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, escutei esse bendito barulhinho. Aí você para de fazer o que você está fazendo, você vai lá ver. Moral da história, não lavei roupa, não trabalhei, fiquei vendo aquilo. Né? Foi assim. Mas acho que não era nem professor na época, né? Estava começando a faculdade. A ideia, acho que para a gente, né, que trabalha com isso. Eu estava no começo da faculdade também. Então, e aí o que acontece? A gente que trabalha com isso, né? Quando a gente vê alguma coisa assim, a gente para tudo que está fazendo e acaba vendo para poder entender o contexto, até porque a molecada pergunta, né? Então, a nossa fala para eles vale mais até do que o que eles veem na televisão. Né? E aí vem, né, essa imagem que você coloca com a retomada do Talibã no Isso. poder. Mas acho que é importante o pessoal que está assistindo saber. O Talibã ele já ameaçava voltar ao poder na época que Donald Trump era presidente dos Estados Unidos. E Donald Trump faz uma promessa de campanha em 2020 que se ele ganhasse as eleições, ele retiraria as tropas dos Estados Unidos dentro do Afeganistão. E, na verdade, vai contra uma linha republicana. Isso. Né, se a gente for parar para ver. E Joe Biden desmente, né, dizendo que ele só estava fazendo isso por uma medida eleitoreira, e ele sim, ele ia cumprir isso. E essas fotos, elas são muito marcantes, porque essa primeira imagem, a maior imagem, pessoal, são os aviões. É um avião lotado de gente sem banco, saindo de dentro do Afeganistão. E aí, na segunda imagem, na imagem menor superior, as pessoas realmente querendo sair. O desespero foi grande, né? Sim. E essa terceira imagem, até estava discutindo com o Helder hoje sobre essa imagem. Vocês estão vendo que tem uma bolinha vermelha ali? O cara caindo, ele viajando na asa do avião, ele caindo. Tem um vídeo que a gente não pode colocar aqui, até porque, né, o YouTube não gosta muito que a gente coloque esse tipo de terrorismo, mas 2 pessoas nesse mesmo voo caíram pelo desespero de sair de dentro do Afeganistão por causa do Talibã. Porque o Talibã ele tem medidas extremamente radicais. Por exemplo, as meninas elas não podem estudar passando dos 12 anos. Uma das medidas radicais, né? Eles são contra a questão do homossexualismo. Né? São muito radicais a isso. Eles Né? Você tem aplicam a aquele lei casamento. muçulmana, né?
a Isso, Sharia, exatamente. aplica a Sharia, a lei muçulmana. Só que tem um detalhe, acho que é importante eles saberem. Eles seguem o islamismo, mas é importante a gente diferenciar que nem toda pessoa que segue o islamismo faz parte do grupo do Estado Islâmico, tá? Muita gente faz essa associação. Um exemplo que aconteceu em 2010 foi a confusão do Jean Charles, o brasileiro que foi confundido com um cara do Oriente Médio, porque Terrorista. é um terrorista. E aí tem aquela história da viúva branca, que também seria muito legal, mas é uma questão que nunca caiu no vestibular, acho que não vale muito a pena a gente falar sobre isso. Mas nem todo mundo que faz parte da região islâmica faz parte do Estado Islâmico. Então a gente tem que ter essa diferenciação, né? Quer dar Isso. mais algum pitaco sobre. Ou vamos mudar o foco aqui? Rapaz, a gente poderia já mudar o foco aqui, né? A gente tem, eu estava dando uma olhada aqui, vai dar 9h10. A gente ainda tem uns 2 temas, temos esse, Sim. temos mais guerra na Síria, e nós ainda vamos aqui falar um pouquinho sobre a pergunta do Gustavo aqui, não é isso? Sobre um pouquinho sobre atualidades brasileiras, o que é que pode cair, o que é que assim aguarda-se, né? O que é que a gente cogita, o que é interessante dar uma olhadinha, né? Nessas horas que antecedem a prova. Já falo até assim, né? Mas nem disso, são as horas que antecedem a prova. Assim, uma das coisas que eu sempre digo, vou ser bem simplista, sai, vai ao cinema, não foca muito, porque vocês precisam descansar a mente também. Uma das coisas que eu acho interessante falar sobre a guerra na Síria, né? É a guerra na Síria que a gente vai falar agora? É isso? Conflito árabe-israelense, né? Ah, beleza. Atualizar um pouquinho. Assim, esse conflito que vale ressaltar, tem gente, professor, isso é atualidades. Meu amigo, isso aqui é uma história já tão velha, é um conflito já tão antigo, Com mais né? de Mas assim, a que até atualidade hoje, seria os últimos 80 anos. isso, mas que se arrasta até hoje, né? Se arrasta até hoje. E é um tema sempre evidente para qualquer concurso público. Até porque, Helder, a ONU é uma das principais causadoras desse conflito. Isso. Por quê? Porque o que a ONU? A ONU, que foi criada em 1945, ela vai lá e mete o bedelho, falando que Israel tem direito a um território dentro da Palestina. E aí ela divide aquele território, e aí, é claro, os palestinos não gostaram do que aconteceu. E, é claro, quando você pensa. Tem uma imagem clássica na internet, a gente não colocou aqui, mas tem uma imagem clássica dentro do território. O território de Israel, galera, ele é um território que tem metade do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Tá? O território de Israel ele tem 20 mil quilômetros quadrados. O estado do Rio de Janeiro tem 41 mil quilômetros quadrados. Ou seja, o território de Israel ele é minúsculo. Quando eu falo Israel, eu estou anexando também o território da Palestina. Por quê? Tem um site que eu acho muito interessante, chamado IBGE Países, que é onde eu pego os dados estatísticos quando eu vou montar as minhas aulas, e você coloca lá Israel, aí aparece. Você coloca Palestina, não aparece. Por que a Palestina não aparece? A Palestina não aparece porque ela é censurada pelo Google. O Google, ele é dos Estados Unidos, que apoia o Estado de Israel. E é claro que ele vai censurar, né? E aí, quando você pega esse mapa, você pega lá 1946, Israel e Palestina com o território mais ou menos dividido. E aí vem 1967. O território de Israel ele quase dobra. E aí é importante, né, a gente saber que, graças aos conflitos, é que sim, o território da Palestina ele é pequeno, ele é bem pequeno. O que a Palestina tem? Ela vai fazer limite ali um pequeno território com a Jordânia e um pequeno território da faixa de Gaza. O resto já foi todo dominado pelo território, pelo Estado de Israel. O que você quer começar a falar, Helder? Para depois Olha, eu eu meter acho, assim um eu pitaco acho geográfico aqui. interessante, né? Eu acho interessante, assim, a gente lembrar que o Brasil foi um dos países que votou a favor da partilha,
né, do território Sim. palestino, fazendo uma linha do tempo assim bem básica, né? A gente tem ali o fim da Segunda Guerra Mundial, aí vem a revelação do Holocausto judaico, Sim. aquela comoção, aí vem a pressão internacional para se criar um Estado judaico. Aí eles vão debater na ONU, bom, vamos levar para a ONU. Aí a ONU vai fazer esse debate justamente da divisão do território palestino para, né, judeus e árabes. E aí o que é que acontece? A divisão, ela era uma divisão que foi contestada desde o começo pelos árabes. Se eu não me engano, os judeus iam ficar com 53% do território, árabes 47%. E a ONU estava ainda ali debatendo como é que ia ser, e de repente, em 1948, de forma unilateral, simplesmente os judeus criam um Estado de Israel na marra, do jeito que eles queriam. Então, isso desencadeia praticamente todo né, esse conflito que a gente assiste hoje. Até hoje, eu diria. Né? Então, é importante. Tanto é que logo em seguida já vem a Primeira Guerra. Sim. Uma guerra que é a Guerra de Independência. E nessa Guerra de Independência, algo assim inusitado acontece. Você tem ali Israel simplesmente, né, anexando mais territórios. Ou seja, no final das contas, Israel anexa 75% do território que seria lá dos palestinos, e os outros 25%, você pode estar pensando, pelo menos eles ficaram com os outros 25%. Errado, porque os outros 25% foi dividido ali entre o Egito, que, se eu não me engano, ficou com a faixa de Gaza, e foi dividido com a Jordânia, que pegou a Jordânia. Ou seja, no final das contas, o povo palestino ficou com zero território. E aí você tem, né, o primeiro estado sem território praticamente aí, né, que nós temos... Que perdeu, né, o território em si. Que perdeu justamente. E começa o drama também, né, Oswaldo? Os refugiados palestinos por toda a região. Sim. Inclusive chegando aqui no Brasil, né? Mas Muitos, é outro detalhe. Helder, assim, um ponto importante que eu acho para eles compreenderem, que talvez isso possa ser cobrado na prova de geografia, possa ser cobrado na prova de história do Enem, é a Guerra dos 6 Dias, que envolve esse processo. Né? A Guerra dos 6 Dias ela vai de 5 a 10 de junho de 1967, e nos 3 primeiros dias, é claro que Israel ele acaba fazendo inúmeros ataques. Por exemplo, lá no primeiro dia, na segunda-feira, no dia 5 de junho de 1967, Israel promove muitos ataques que vão destruir aí 2/3 da força aérea da Síria e 300 aeronaves do Egito, além de toda a guarda real aérea da Jordânia. Então, e com quem que Israel tem esse apoio? É claro, a gente sabe, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. E nesse mesmo dia, no dia 5 de junho, Israel captura a cidade de Rafah, El Arish e a península de Sinai. Ou seja, o propósito da guerra era a expansão do território do Estado de Israel, né? E aí, no segundo dia, no dia 6 de junho, vou fazer uma cronologia rápida aqui, porque eu sei que a gente tem pouco tempo. Tá? Israel ele apreende uma boa parte do território de Gaza, de Caligia e também de Ramallah. E o exército de Israel ele faz um cercamento no território de Jerusalém. Tá? No terceiro dia, no dia 7 de junho, Israel ele acaba sofrendo uma pressão internacional por conta desses ataques maçantes para aceitar aí um cessar-fogo. E aí, supostamente, ele não fala nada sobre isso, né? E o exército de Israel, ele continua investindo no território e ele captura a parte oriental de Jerusalém, ele captura também a Judéia, Jericó e Nablus. O quarto dia, o exército de Israel, ele captura Hebrom e ele consolida a ocupação dentro do território da Cisjordânia. No quinto dia, ele toma o Estreito de Tirã e ele também entra no Planalto de Golã. E aí sim, no sexto dia, é que eles assinam o cessar-fogo. Ou seja,
as guerras ali dentro, por mais que elas não fossem guerras extensas, elas duram muito tempo, já estamos falando mais de 80 anos aí, mas elas são guerras sanguinárias. São guerras muito pesadas, porque são pequenos espaços que são tomados a todo momento e com ataques maçantes. Né? E que, Então a Guerra e dos que 6 Dias, envolve, ela dura... envolve extremismos dos dois lados também, não é Sim, isso? exatamente, até porque na Palestina você tem um extremismo muito grande, né? Muito semelhante, o islamismo está ali dentro, então você tem um extremismo, né? Então a Guerra dos 6 Dias ela é resumida dessa forma: Israel atacando, 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 o mundo pedindo cessar-fogo, ele finge que não é com ele, e aí depois que ele consegue anexar uma boa parte do território ao seu território, ele fala, não, tá bom, então agora eu cesso o fogo. Exatamente. Israel ignora a resolução da ONU de desocupar territórios palestinos e ainda se recusava a negociar com os países que não reconheciam a sua existência. Então isso aí também, ou seja, é jogar querosene na fogueira, meu amigo. É jogar querosene na fogueira. A gente também tem uma outra guerra que é importante, né, relembrar aqui, que é a guerra do Yom Kippur, uma guerra que ocorre ali em 73, Israel contra Egito, Síria e o Iraque. E olha só, a gente vai aqui recordar que essa guerra, ela acaba gerando aí uma crise extremamente famosa, uma crise mundial, que é justamente a crise mundial do petróleo, que é fruto de uma retaliação dos estados árabes aos países que apoiaram Israel aqui. E essa crise mundial do petróleo, e aí a gente pode até fazer esse link com a história brasileira, ela nos atinge em 73 e é ela que coloca um ponto final lá naquele famoso milagre econômico da época da ditadura civil-militar no Brasil. Né? A ditadura militar que ocorria no Brasil, nós temos ali no governo do presidente Médici, na época, o tal do milagre econômico, que todo mundo, né, estuda, e que começou em 69 e que parou ali em 73, devido aos efeitos aqui dessa crise mundial do petróleo, a primeira crise mundial do petróleo. E depois, né, a gente ganha a famosa década perdida, né? Isso, exatamente, meu amigo, exatamente. Vamos avançando aqui e vamos para esse próximo tema aqui, Oswaldo, que é um tema também muito relevante. Guerra na Síria, essa guerra está completando esse ano o quê? 11 Já anos. se vão 11 anos, né? Mas antes de falar da guerra da Síria, é importante a gente falar de como começa esse processo. Né? Isso. A guerra na Síria, ela vem inspirada a partir da Primavera Árabe. Exatamente. Né? Porque muita gente, eu sempre brinco com os meus alunos, né, que a Primavera Árabe não é uma estação do ano que ocorre na Arábia, né? É um período de transformações históricas no rumo da política mundial. As redes sociais, elas começam a ganhar força em conflitos. Papel importantíssimo, exatamente. Né? E é engraçado que a Primavera Árabe, ela influencia a guerra na Síria, mas ela não começa diretamente dentro do Oriente Médio Asiático. Ela começa lá na Tunísia, em dezembro de 2010. Você quer começar falando ou você quer que eu fale um pouquinho? Não, você pode prosseguir. Tá, então beleza. A Primavera Árabe, ela começa lá em dezembro de 2010 na Tunísia, com a derrubada do ditador. O nome dele é bem difícil, tá? É o Ben Ali, tá? Ele tem um nome muito estranho. Zine El Abidine Ben Ali. E eu chamo ele de Ben Ali, porque a parte é mais fácil, né? Em sala de aula eu digo assim, viu, Oswaldo? Não é nem bem aqui, nem bem acolá, é bem ali. Bem ali, pois é, bem isso. E aí o que acontece? Quando ele é derrubado, começam a vir umas ondas de protestos que foram passando para outros países. Né? Entre esses países que entraram, a gente vai pensar na Líbia, no Egito, na Argélia, no Iêmen, Marrocos, Bahrein, Jordânia, Omã e, é claro, a Síria. Né? O que acontece? Se a gente for parar para pensar, o estopim, né, ele vem na Tunísia. O que acontece ali de fato? A queda de Ben Ali
que estava há 24 anos no poder, ela ocorre. Um jovem chamado Mohamed Bouazizi, que vivia ali com a sua família, trabalhando, vendendo no seu comércio, teve seus produtos confiscados pela polícia porque ele não queria pagar a propina. E é claro, o jovem, ele ateou fogo no seu próprio corpo com o motivo de revolta. E a população ficou, realmente entendeu aquela revolta e fomentou essa revolta popular, né, Helder? Isso. Perfeito, exatamente. E isso vai viralizar nas redes, não é isso, Oswaldo? O O papel famoso Facebook. Facebook caiu nas redes e gerou um sentimento assim de revolta popular, viralizou. A população, inclusive de outros países, né, acabam também ali, né, opa, a gente tem esse tipo de problema aqui também. Né? E aí começa realmente essa onda de protestos populares. A primavera árabe é isso, gente, essa onda de protestos populares que varreu aí o Oriente Médio, né? Países do Oriente Médio, do norte da África, e que realmente derrubou ditadores, muitos deles que já estavam há décadas, né, Oswaldo, no poder? Sim, sim, Décadas no poder. exatamente. E é claro, e aí quando chegou na Síria, se estamos derrubando ditadores, a gente já vai pensar na família Al-Assad. Isso. Só que o buraco foi mais embaixo, né? Exatamente. Literalmente dentro da Síria, né? Quer começar falando da guerra da Síria? Você Posso ou sim, posso. Olha, a gente pode aqui, por exemplo, lembrar que essa guerra ela começa então em 2011, né? Diferentemente de outros países, o ditador Bashar al-Assad ele se mantém no poder e utiliza as forças armadas para isso, e ele tem apoio, inclusive internacional, como a gente falou ainda há sim, pouco, ele tem um apoio ali, por exemplo, da própria Rússia. E aí é interessante lembrar que essa guerra, gente, nesses 11 anos, ela já matou mais de 500 mil de pessoas. Olha exatamente. só, ela já deslocou aí, para você ter uma ideia, em torno ali de 14 milhões, 15, quase 15 milhões de pessoas É, numa população de que era 25 de milhões. 25 milhões. É, bem Então, isso. assim, é um negócio assim impressionante, né? Depois dos sírios, praticamente, a gente pode dizer que os maiores grupos migrantes por nacionalidades, a gente tem os afegãos, em torno de Sim, 21%, a gente tem os iraquianos também, que migram muito, e sim. os eritreus também, que migram muito. Então, a gente tem aí, realmente, uma questão humanitária assim, extremamente urgente, porque o sofrimento não é só de homens adultos, mas você tem sofrimento de mulheres, de Sim. idosos, Até pela crianças. questão de armamento químico, que Tivemos eles. utilização de armas químicas, exatamente. Sim. O gás E, sarin, se eu não me engano. isso. E sabe que é assim. A família Al-Assad está no poder há mais de 50 anos, né? Está desde 1970 dentro do poder na Síria. E ele ainda é visto. Claro, a gente vai esquecer os rebeldes, não vamos falar nem dos rebeldes agora. Né? Porque os Isso. rebeldes se associam com os Estados Unidos, né, naquela inserção dos soldados estadunidenses entrando lá no território da Síria. Mas ele é aclamado. Eu me lembro que em abril de 2018, Donald Trump resolve atacar o território sírio, e aí a Rússia já estava alinhada com a Síria. Donald Trump resolve atacar, manda 100 mísseis, com os mísseis de última geração. Putin meio que cede um sistema de defesa Uhum. para os sírios na época da Guerra Fria. Até pensando no quê? Ele, quando cede esse tipo de armamento, ele não está pensando só no país, na Síria, até porque a Síria fez parte da OPEP. Então a Síria tem muito petróleo. Isso. Mas ele também está pensando em testar os seus recursos, e eu fiz essa associação com a minha molecada hoje, inclusive, pensando já num suposto ataque na Ucrânia. A gente já consegue fazer essa relação.
Quantos mísseis afetaram o território sírio? Um total de 0. Então, os mísseis dos Estados Unidos foram abatidos por um sistema de defesa soviético na época da Guerra Fria. Na Guerra Fria. É impressionante. É por isso que quando me perguntam até quando o Putin vai aguentar na guerra Rússia-Ucrânia, eu sempre falo que ele não tem uma carta na manga, ele tem 3 cartas na manga, porque ele é muito forte. E o conflito na guerra da Síria, e eu vou te contar um segredo, tá? O conflito na guerra da Síria foi a minha primeira videoaula no YouTube em 2016, eu nem pensava em fazer um canal de aula. Juntamente com o professor Loban, com o professor Rocha, o professor Matheus Gominho de Goiânia, a gente se juntou, vamos fazer uma live falando da Síria, e essa foto que você colocou no slide foi a foto que a gente usou como fundo, essa foto aqui, a maior, no canto inferior direito. A gente usou essa foto para mostrar, comparando a Síria antes de 2011, comparando Damasco antes de 2011 e comparando Damasco nessa foto. Aí eu pergunto para vocês assim, e para você também, Helder, a chance dessa guerra acabar com os Estados Unidos estando ali dentro, ela é tão nula quanto a guerra Israel-Palestina acabar. Exatamente. Porque você tem a questão do petróleo, você tem a questão do armamento químico, você tem um governo que é totalitário do Bashar al-Assad, que está ali, e não vai ceder para os Estados Unidos, e até porque os Estados Unidos está meio que quieto. Né? Ele está preocupado com outras coisas, com medo de perder a primeira economia para a China com aquela crescente absurda. Esse ano ela não vai crescer tanto, ela só vai crescer 5,5%, ou seja, ela não vai crescer tanto. Enquanto os Estados Unidos vai ter uma negatividade de 2% no seu PIB, a China crescendo. Então ele está preocupado com outras coisas. Agora, o conflito dentro da Síria, é importante vocês saberem que tem o pró-Síria, Rússia, e os rebeldes apoiados dentro, né, pelos Estados Unidos, que vem iniciado a partir da Primavera Árabe. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Como está a guerra na Síria hoje, não deve ser cobrado. Pode ser cobrado a migração internacional, a migração forçada, pode ser cobrado no Enem, e pode ser cobrado também a questão de armamentos químicos, até na prova de exatas, no segundo dia. A composição química de uma bomba feita, isso pode ser cobrado também. Claro, a gente está no achismo aqui, mas a gente tem que pensar que o Enem é uma prova que é uma caixinha de surpresas. Né? Verdade. Principalmente esse Enem. Meu amigo Oswaldo, olha, pessoal, foi sensacional. A gente já está chegando aqui no finalzinho. Né? Mas a gente tem uma pergunta para responder. Opa, e é justamente para ela que nós vamos agora. Deixa eu localizar aqui qual foi a pergunta. Gustavo Silva. Pronto, aqui, ó. Gustavo, sobre a atual situação do Brasil, o que é que pode cair no Enem? E aí, Oswaldo? Vai falar, quer que eu fale em geografia? Por favor. O que pode cair no Brasil são os indicadores sociais, como, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, o índice de Gini, a questão do desenvolvimento ou declínio do PIB. Lembrando, o Brasil teve um crescimento de PIB até 2014, e aí depois ele começa no processo de diminuição. Então, sobre questões políticas, o Enem ele não vai cobrar, mas ele pode cobrar os indicadores sociais. E eu recomendo a você, Gustavo, e vocês que estão aí do outro lado da telinha, que usem esse argumento na redação. Fundamental, tá? E na parte histórica, Helder, o que você acha que pode ser cobrado? Rapaz, na parte histórica, eu acredito que esses impactos, principalmente, né, da economia, a questão da recuperação econômica, né, da questão do trabalho mesmo, da volta, né, ou seja, da economia, ainda em escala, eu diria ainda não tão acelerada, mas esse retorno da economia depois dos efeitos da pandemia. É possível que caia alguma coisa relacionada a isso. Mas aí eu repito, polêmicas eu acho muito difícil aparecer, não é isso? Também. Muito difícil. Efeitos da pandemia no contexto global,
possivelmente também. Sim. Ó, eu posso dar uma dica sobre essa questão? Tem um livro do Ricardo Antunes que ele fala sobre a uberização do trabalho. É assim, inclusive lá no UP, o professor Lobão e eu, nós fizemos uma análise geográfica sobre esse processo de uberização do trabalho, tá? Eu acho que vale muito a pena vocês Dá uma pensarem, olhadinha. dar uma olhadinha. E por que eu estou falando isso? Não pelo vídeo em si. Pode ler o livro, pode ver qualquer outra análise sobre a uberização do trabalho. O foco, na minha concepção, é falar sobre a terceirização do trabalho. O Brasil hoje ele tem mais empregos informais que não arrecadam dinheiro, então você favorece o comércio informal e aí automaticamente a gente tem um declínio econômico. Então acho que é legal fazer essa associação aí. Tá? Exatamente, a precarização do trabalho, o trabalho uberizado, ele é precarizado, né? A gente trabalha muito isso, Oswaldo, aqui eu trabalho muito com os meus alunos da disciplina de Sociologia, né? Mas você fala de globalização a todo momento, né? O que é trabalho, o que é emprego, o que é trabalho informal, o que é trabalho precarizado, e a uberização, os pontos positivos, os pontos negativos. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso daí. Meu amigo Oswaldo, eu quero lhe agradecer. Aliás, eu gostaria até de deixar registrado aqui o meu agradecimento a todos os professores que ao longo da semana toparam, né? Hoje mesmo me perguntaram em sala de aula, Helder, tu paga esses professores para poder vir na aula? Aí eu disse, olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu posso dizer que eu tenho, assim, não são bons não, mas excelentes amigos, porque eles topam as minhas loucuras e assim, quem me conhece sabe que o meu dia a dia, a minha correria nas escolas, são 6 escolas em Fortaleza que eu trabalho e poxa, é uma correria louca e chegar à noite em casa muitas vezes cansado, a gente ainda aqui, né, fornecer esse app, né, esse plus, esse algo a mais, é realmente assim muito amor pelo que faz. E eu ainda tenho os meus amigos aqui que topam as loucuras. E assim, gente, não pago nenhum professor. Convidei todos os que eu convidei na mesma hora, na hora, Helder. Na hora. E essa turma fez um showzaço na segunda com Paulo Alexandrino, na terça com Ítalo Colares, ontem com a Zenaide e hoje com o professor Oswaldo do canal Apigel. Inclusive, pessoal, reforçando aqui, você que está assistindo esse vídeo, né, essa gravação, enfim, um outro dia, dê uma olhadinha aqui no canal do professor Oswaldo, canal Apigel, que é sensacional, tem muita coisa de geografia, atualidades, geopolítica, tem muita coisa. Professor Oswaldo é formado em geografia, é formado em história, né, professor Oswaldo? Me formei em história ano passado. Olha aí, o professor Oswaldo aí rapaz, é praticamente as ciências humanas completas aqui, viu? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho que eu acabei nem falando no começo. Sou formado em letras, né, pela Universidade Metodista de São Paulo. Sou pedagogo, né, sou geógrafo e agora historiador. Né, e também 6 especializações. Dentre essas especializações, né, eu tenho metodologia no ensino da geografia, neuropsicopedagogia, cultura indígena, ou seja, assim, tudo que eu vejo que é interessante poder estudar, eu acho que a gente tem que colocar em prática, até porque quanto mais a gente estuda, mais repertório cultural a gente tem para poder passar para os nossos alunos, cara. Quando eu me formo em história, eu não quero lecionar história, eu conheço tanta gente boa, nas escolas que eu trabalho tem tanta gente fera, no YouTube tem tanta gente fera, mas eu quero dar uma aula de geografia melhor, e eu sabendo história, eu consigo dar uma aula de geografia melhor. Então é isso, né? Quando a gente pensa, né, Helder? Quando a gente está estudando, a gente está pensando nessa molecada que está do outro lado da telinha. Né? A gente está pensando no nosso aluno no presencial. E valorizem, gente, valorizem os professores de vocês, porque vocês só têm a ganhar com isso. Tá? Hoje, a profissão professor ela não é valorizada no Brasil. Tá? A maioria dos professores não são. E a gente democratiza perdendo tempo, ganhando nada no YouTube, quase nada no YouTube. Meu canal é monetizado, mas é muito pouco comparado com o que esses caras que fazem entretenimento ganham. Pô, valorizem o professor de vocês, gente, porque vocês só vão ter a ganhar, né? E professor vira amigo, isso é importante. Fantástico, fantástico. Pessoal, olha, vocês que nos assistem, aquele abraço fraterno, excelente prova
que vocês no domingo possam realmente, né, fazer uma prova maravilhosa. Relaxem, fiquem tranquilos, vai dar certo. E a gente quer depois saber, por favor, entrem aqui nos vídeos, coloquem nos comentários, coloca como é que foi, como é que essa prova, qual foi o resultado, se saiu bem, não se saiu. E detalhe, não desanime caso o domingo não seja aí o que você imaginava, não desanime não. Se fortaleça para que no próximo domingo você possa ir fazer a prova de matemática e natureza da melhor forma possível, tá certo? Eu vou te falar duas coisinhas. Primeiro, uma dica para molecada, tá? Não esqueçam de levar chocolate. É importantíssimo, tá? O chocolate, ele te acalma. Leva água. E uma dica fundamental, sem falar da caneta. Sentem longe das paredes. Sentem longe da porta. Sentem longe do fundo, porque tem muitos barulhos externos. Quanto mais no centro da sala você sentar, menos incômodo você vai ter. E eu estou falando para pouca gente aqui, então aproveitem essa dica. Uma, duas questões que você tenha mais é aquela que vai colocar você na frente do outro lá no curso que você quer, tá? E a outra coisa, na segunda-feira, lá no Upgel, eu já começo a fazer a resolução comentada, não vou fazer ao vivo esse ano, tá? Eu já começo a fazer a resolução comentada da prova de 2022. Então vai rolar aí 2, 3 questões por dia. Perfeito. Então, aproveitem. Perfeito. Inclusive, Helder, antes de você finalizar, eu quero propor um desafio, não para agora, mas para o ano que vem. Para a gente fazer uma dessa todo mês. Topo. Na hora. Tô dentro. Porque desafio ao vivo tá gravado, hein, gente? Tô dentro. Porque... aqui tá. Mas por quê? Assinado, cara, a gente tem que democratizar o conhecimento, cara. Tá assinado. Perfeito. Meu amigo, olha só. Vamos fazer aqui aquela pose para foto, que depois eu vou printar aqui essa tela, né? Pra gente colocar. Peraí, assim. Pronto, no Instagram. Show! E pessoal, sensacional. Valeu, gente. Aquele abraço. Boa noite, pessoal. Fui. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As dicas mais tops estão aqui. Programa Campeões do Vestibular.